Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas. Ufa! Finalmente vamos começar com a Fórmula 1. É o chamado Race Week, ou Rave, sei que lá como o pessoal escreve ao contrário, na Fórmula 1. Chegamos com a abertura da temporada, Grande Prêmio da Austrália, primeira prova. Vamos falar também de todos os bastidores ali da pré-temporada da Fórmula 1, que o Nelsinho estava no Bahrein acompanhando os testes de perto, vai contar muita coisa bacana pra gente. Vamos falar também da Fórmula Indy, de brasileiros pelo mundo, enfim. É o Mundo da Velocidade no podcast mais veloz da internet brasileira, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhem com os fãs da velocidade. Tem muita gente ansiosa, muita gente ansiosa. Gabriel Bortoleto vai estrear na Fórmula 1 e muito mais, então você já sabe, curta e compartilhe o nosso programa. Nossa mesa tá cheia de novo aqui. Christian Fittipaldi Você vai Wolff. assistir a corrida ao vivo? Ou você vai ver ela... Que horas que vai ser a 1 da corrida? manhã. 1 da manhã. Ah, então 1 da manhã dá, né? 1 da manhã de sábado a domingo? De É. sábado para domingo. Ah, tranquilo. É óbvio que é ao vivo, né? O Corrida quali... inteira? Sim, eu vou ter tomado algumas coisas legais. Vai ser um final de semana de off, esse, tranquilo. off, então Boa. vou estar buzzed, mas a O gente vai estar... quali é 2 da manhã, o quali já é um pouquinho De mais complicado. sexta De pra sexta sábado? para sábado. Não, a gente dá um jeito Dá? também. Dá. Boa. E você? Ele tem que tomar cuidado, né? Que se ele 2 da tiver... manhã, esse aqui nada, esquece. Não, tá bom, mas ele vai estar buzzed assistindo a corrida, ele vai ter uma percepção diferente. pode ser. Aí ele chega na terça-feira aqui, né? Eu não lembro Na da corrida segunda-feira. terça-feira. Eu achei que sei lá, o Maldonado fez uma grande prova, o Grosjean passou por fora. O Grosjean não bateu. Zé, é isso. 1 da manhã é a corrida, de sábado para domingo. O quali é 2 da manhã, de sexta para sábado. Na Austrália. Austrália que vocês pegaram exatamente os opostos, né? O Christian encerrava na Austrália e o Nelsinho estreava na Austrália. Não, o Christian se encerrava na Austrália. Encerrava na Austrália, só que eu só corri em Adelaide. Adelaide. Em Adelaide. É, você nunca correu em Adelaide, né? Não. A minha geração não tinha mais essa pista. Ah, pior que A pista tá lá ainda, até Não, hoje tá lá, a pista tá lá. Olson viu? Park, Truxton também. Então ainda. o Damon Hill, ano passado, ele foi na Ele calçada. foi na conclusão, curva, ele foi né? exatamente no ponto que o Schumacher meteu o carro lá. Meteu não, né? Fechou ele, né? Ah, meteu. Não, Você acha que não? Bom. o Schumacher tava na frente. O Então, Schumacher na curva anterior errou, Sim. saiu, Passou reto. passou reto, daí ele voltou muito mais lento pra pista. O Hill aproveitou que ele tava mais lento, enfiou por dentro, o Schumacher. Só virou pra dentro. Você lembra de, sei lá, de ter passado e ter visto o Schumacher ali? Ou nem... Eu acho que, não, eu lembro de ter bandeira amarela, Bandeira amarela. mas é óbvio que na hora eu não sabia o que tinha acontecido no campeonato. Tá. E nem sabia se era o Schumacher ou se era outra É, então. e daí eu acho que eu passei pelo Rio quando ele tava voltando pro box. Tava devagar. Porque exatamente, que ele tava voltando, e isso, que ele tava devagar, daí, sei lá, eu acho que na hora eu acho que eu fiz a matemática, se por acaso os dois não terminassem, o Schumacher ia ganhar o Dá pra campeonato. ficar pensando nessas coisas, sei lá, tipo, coisas meio aleatórias durante a prova. Aleatórias seria assim, pô... Depende do... Depende da Isso. pista, né? Também. Não, mas depende Não, do pra mim é a nível de estresse do que você tá passando. É. Ah, se você tá disputando também, se você não tá, você tá... Enfim, tem aquelas provas que, infelizmente, às vezes você só termina por terminar, né? Pra marcar aqueles últimos pontos, alguma coisa. Mas tem prova que você tá muito ligado, tá terminando uma disputa entre, sei lá, quinto e sexto, quarto e terceiro, sei lá. E aí você fica, assim, completamente num funil, né? Mas tem hora também que tem final de prova que aconteceu alguma coisa, o pit stop foi ruim, tá no final da prova, enfim. Aí você tá começando a dar uma olhando o que tá acontecendo em volta. Eu acho que varia também muito da onde você tá andando, da onde você tá correndo, né? Porque você pega uma pista mais intensa, não passa Pista nem... de rua. Por exemplo, você vai pra Mônaco, não passa nem a agulha na sua cabeça. Daí você vai pra... Achei que você ia falar outro lugar. Eu acho que também não passa lá. Daí você vai pra... Tudo bem, não é a comparação que a gente tá fazendo com Fórmula 1, mas você vai pra Le Mans, por exemplo. Tá. Le Mans, você fica horas lá na reta e é óbvio que você tem tempo suficiente pra pensar Mas numa sabia que série você tá de falando coisas. de Le Mans, eu não usaria essa comparação, porque o problema de Le Mans é ter as retas grandes e você relaxar. Quando você relaxa com uma prova longa, está meio cansado, às vezes,
aí que acontece o problema, entendeu? Tipo assim, acho que, sei lá, no meu caso, Le Mans, eu acho que às vezes que você tenta dar uma relaxada, porque tem a reta grande de alguma coisa, é onde acontece alguma coisa. Perde uma freada, se distrai com alguma coisa, não sei. Não, pra mim eu vejo isso, mas aonde pegou pra mim em Le Mans foi a hora que chovia à noite. Daí, nossa. Ah, não, aí nem é o Wi-Fi, oposto. nem Wi-Fi, né, passa. Exatamente. Daí esquece, daí você tá rezando a Deus pra terminar o teu stint o mais rápido Pra possível. entregar a bucha pra outra. Pra entregar a bucha pro outro, ok, ó. O brinquedo está em Inteiro. um pedaço, tá entregue, aí se vira agora, negão. Agora, quando tá seco, mesmo se for à noite, como, sei lá, pelo menos pra mim, às vezes dava tempo pra passar alguma coisa pela cabeça. Agora, voltando para as pistas de Fórmula 1, você vai pra, sei lá, pra Spa, por exemplo. Eau Rouge, terminou Eau Rouge, a hora que você vai pra, como é que chama aquela lá em cima? Ah, os nomes eu não... Bom, então, Pra mim é número de curva só. bom, enfim, aquela no final, Combs, não é? Eu acho, né? eu acho que era Lecombe, se eu não me engano. A hora que você desce a reta, é bastante tempo que você fica andando com o carro, então é claro que se você viu alguma bandeira estranha antes, ou alguma fumaça, sei lá, alguma coisa que te chamou a atenção, de repente passa pela tua cabeça. Mas, voltando à nossa discussão de começo... Eu já perdi, qual que foi? não, A não. sua volta no final da corrida lá do Rio Schumacher. Isso, do Rio do você- Schumacher, mas a hora que você tá numa pista de rua, com certeza é bem mais intenso. Bem mais intenso. No caso da Austrália, lá de Adelaide, a reta era longa, então deu tempo pra, de repente, você processar alguma coisa. Processar alguma coisa. Show! Histórias do mundo da velocidade. Mais uma história vai ser escrita a partir dessa semana. A temporada número 75. 75 anos de Fórmula 1. Vamos ter aqui a abertura na Austrália. Tivemos a pré-temporada lá na outra semana. E a gente quer saber de você, Nelson. Conte tudo. Você que estava lá no front, vendo os carros de perto. Ó, primeiro, trouxe o Max mandou um presentinho pra você, Thiago. Olha Ele não só! gosta muito de você, Cris. Sabe, quase atualizado. Capaz, que demais, hein? Caraca, olha aí, espetacular. Thank you, Max. Thank you. Ô, louco. Ó. Deixa eu ver, olha que legal. Sensacional. Pessoal que tá ouvindo pelo áudio, Agora vira... Camiseta do Tetra Campeonato do Max e aqui as corridas de 2024. Sensacional. Obrigado, Nelsinho. Thank you, Max. Não, obrigado, Max, né? Ele não fez Não, mas nada. eu tive ele que só botar na mala. Então, ele só colocou na mala. Vai que deu excesso de peso. Exato. Eu que tive que arcar com aquelas 5 Obrigado. malas que eu tava carregando. Mas então ela veio de pé, a camiseta. Olha, uma coisa que eu fiquei... Fazia tempo que eu não fazia pré-temporada de Fórmula 1, de bastidor, assim. Cara, é muito diferente da minha época. Na nossa época, a gente ia pra Jerez ou Barcelona, mesmo que fosse Bahrein, eu cheguei a andar lá também. Cara, uma pré-temporada de Fórmula 1 não tinha nada, assim, era igual fazer um treino de Fórmula 3. Você entrava, parava o carro ali perto do box. Cara, hoje tá igual uma corrida de Fórmula 1, a pré-temporada. A credencial de carro, o estacionamento de piloto da equipe é 7,5 km de distância. A credencial, o que pode tirar foto, o que não pode. Tipo assim, é muito restrito, muito limitado. Eu achei, né, até quando antes de eu viajar, eu falei, vou cobrir um monte de coisa, isso, aquilo. Mas chegou lá, não pode isso, não pode aquilo. Dentro do boxe já não pode, de qualquer forma, nem correr. Mas eu achei que talvez fosse um pouco mais tranquilo durante a prova, fica ali no pit wall. Mas, cara, o pessoal da FIA que fica durante o final de semana de corrida, o mesmo pessoal lá no treino, isso, aquilo, tipo assim, como se fosse final de semana de Fórmula 1, entendeu? Bom, eu não sei há quanto tempo que a F1 TV cobre esses... Já faz tempo? Uns 4 anos. Que 4, tem 5 anos. como se fosse uma transmissão normal. Que eu não tinha feito isso os últimos anos. Mas assim, é como se fosse final de semana de Fórmula 1 de corrida, entendeu? Tipo assim, é limitado assim ao extremo tudo. Mas assim, né, falando um pouco sobre a performance dos carros, uma coisa que eu já tinha falado, eu falei um pouco no vídeo, né, no Reels que a gente postou no Instagram do Pelas Pistas. A impressão que todo mundo tem é que a McLaren tá anos-luz na frente, esse início de ano. Que foi como terminou o ano passado. Aí todo mundo vai falar, mas a Red Bull também começou muito bem o ano passado e outras equipes recuperaram. Né? Para quem assiste
tudo que a gente posta, vou estar repetindo, mas quem não assistiu, a grande diferença desse ano é que é o ano de transição de regulamento. O ano que vem muda tudo. Sim. Então, é um ano muito importante das equipes tomarem a decisão de quando vão começar a parar de desenvolver esse carro e focar em 2026. Se as equipes perceberem que a McLaren está com uma distância muito grande, 3, 4, 5 décimos, sei lá, é capaz de a maioria das equipes já tirar o pé e já pular para o outro ano. Porque não vale a pena você ficar sacrificando esse ano e você não vai conseguir chegar, não vai conseguir pegar a McLaren. E aí você sacrificou esse ano e o ano que vem. Então essa vai ser uma grande... Vai ser muito interessante, porque esse ano vai dizer muito do ano que vem, né? Pode ser que uma dessas 4 equipes, vamos falar das 4 maiores, né? Entre McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Vamos supor que a McLaren realmente esteja muito na frente. Uhum. Aí você tem as 3 que estão ali perto, né? Vai depender da variação de pista entre Red Bull, Mercedes e a Ferrari. Acho que vai ser um pouco parecido com o ano passado. Porém, eu acredito que uma delas talvez sacrifique esse ano para começar o ano que vem na frente. E aí você tem várias teorias, né? Eu acho que o Max vai estar na Red Bull em 2026. E, obviamente, da Mercedes, Mercedes, Aston Martin, enfim, a gente sabe que tem os rumores deles quererem pegar o Max. Só que eles sabem que o Max, ele não vai simplesmente por causa do dinheiro, ele vai por performance, ele quer ganhar a corrida. Uhum. Então, eu acredito que tanto a Mercedes ou o Aston Martin da vida possa tomar uma decisão de focar no carro do ano que vem para ter 26, ter um resultado muito bom e aí sim conseguir Arrastar o Max. arrastar o Max para lá. Porque o Max não 27, vai... talvez. O Max não vai querer ir para uma Aston Martin, uma Mercedes, se eles não estiverem performando, entendeu? Independente do dinheiro. Ele vai querer ir para uma equipe que esteja ganhando corrida. E a mesma coisa para a Red Bull, entendeu? A Red Bull talvez sacrifique esse ano. Estamos ali, não vai ganhar? Max, o que você acha da gente parar cedo? Né? Vai ser um ano difícil, mas vai ser melhor para o ano que vem. Então, vai ser muito interessante essa pegada toda desse ano, do que vai acontecer. Talvez a McLaren ganhe com o pé nas costas esse ano, porque as equipes vão querer focar no ano que vem. Vão saber que não adianta tentar recuperar 3, 4, 5 décimos, e mesmo que eles cheguem na McLaren, que demore meia temporada, a McLaren já está com uma distância no campeonato que eles... E outra, né? Eles vão chegar 3, 4, 5 décimos para chegar na McLaren. Esse tempo que eles recuperaram, a McLaren já ganhou mais 2 décimos. Então, eu acho que é um jogo de xadrez meio bem complexo. Tá. Mas o meu feeling é esse. Eu acho que se não tivesse a mudança de regulamento para 26, provavelmente aí talvez a gente viria a McLaren começando igual começou ano passado, e talvez a Red Bull ou uma Ferrari, ou enfim, uma dessas 4 grandes, recuperem e termine ganhando corrida na frente, entendeu? Aí a briga fica boa igual foi o ano passado. Mas pelo regulamento mudar no final desse ano, eu acredito que essa dinâmica vai mudar um pouquinho. Bacana esses bastidores, Cris. Agora, eu, o Thiago e os fãs do Pelas Pistas, a gente quer saber agora, no mano a mano, o que o Max falou pra você a hora que ele descia do carro. Porque a hora que a gente está naquele imbróglio todo dos testes, treinos, enfim, sai de pneu novo, pneu velho, você anda com os outros carros, você sabe mais ou menos quem tá bem e quem tá mal. Se for fazer uma escalinha, primeiro, segundo e terceiro, o que ele falou pra você? Que a McLaren... Só da parte da pista. McLaren disparado na frente. Na frente. No... Mesmo se os tempos não mostraram. Porque a McLaren, ela escondia legal. Ele escondia, fazia uma parcial e eles andam com o tanque muito cheio, e o único jeito de você analisar, né, pelo menos eles, era nos race, como é que chama? Nos race runs. Simulação de corrida. Nas simulações de corrida, desculpa. Lá no Race Sim. Não no simulador, nas simulações de corrida no treino. Isso. Aí você via lá durante 20 voltas o tempo, aí você consegue ter uma comparação de qual equipe gasta mais pneu. Porque quando você faz 20 voltas, você tem uma noção. Bom, o carro tem que ter no mínimo tantos quilos de combustível no carro, entendeu? Para você dar as 20 voltas com certeza. Exatamente, 20, 30 voltas, enfim, as corridas, as simulações de corrida que fizeram lá. E aí essa base que eles tiram, pô, esse aqui tá muito bem, esse aqui tá muito mal, etc. Mas entre a Ferrari, Mercedes e Red Bull,
É muito difícil ter essa leitura. Eu acho que parte por eles estarem muito próximos ainda um do outro. Então eu acredito mesmo que a gente posso estar errado, mas realmente no feeling de todo mundo é que McLaren vai levar com o pé nas costas O esse ano. dele, era isso que ele falava pra você quando ele descia do Na carro. verdade, o papo em geral, de em todo geral. mundo. Segundo, quem que você acha? Não, aí é a mistura entre os tudo três. junto. É. Então vai depender de pista, qual Vai depender de exatamente. pista, ambiente, isso aqui, temperatura. exato. Vai ter Mônaco, a Ferrari vai se dar bem, por exemplo. Vai Se ela depender. pelo menos se deu bem no ano Se a passado. McLaren tiver esse gap mesmo, acredito que eles possam levar esse gap o ano inteiro. Pode ser tipo meio que foi 23 com a Red Bull. Pode acontecer ser isso. Não seria legal pra nós, porque vai ser chato ficar falando. A diferença é que, Ou por que exemplo... foi 88 com a McLaren. eu ia comentar Então, isso, porque você tem, teoricamente, 2 pilotos na McLaren que podem brigar mais do que Sim. foi Pérez e Verstappen em 23. E já vou avisando. Meu bolão vai ser Piastri. Ô, louco, mas já assim, de cara. Mas depois a gente... Tá Era bom. só pra ele poder colar um pouco. Pergunta número 2. Mas era o meu também. O fã brasileiro quer saber. E aí, Bortoleto? Você deve ter conversado com ele. O que você está Eu achando? conversei com ele, na verdade, eu voltei no avião junto com o Hulk. Falou assim, velocidade ele tem. Isso aí não falta nada. Acho que é uma pista que ele já conhecia. Por isso que eu acredito que o começo do campeonato, talvez nas pistas que ele não conheça, ele possa ter um pouco mais de dificuldade. Mas quando chegar na temporada europeia, ele já vai estar bem mais próximo, ou talvez andando na frente do Hulk. E aquela análise que a gente fez uns episódios atrás, eu acredito que no meio da temporada pra frente, vai ser quando a gente vai ver realmente se o Gabriel... Não se o Gabriel vai andar bem, mas assim, que a gente vai conseguir analisar ele um pouco melhor, entendeu? Nas pistas que ele conhece, já com uma bagagem de 10, 12 corridas. Mas eu acho, enfim, quanto a Haas ou a própria Sauber, né, que ele tá, eles não estão numa situação de performance, a equipe não tá numa situação muito boa de performance. O Hulk chegou a fazer uma comparação só de velocidade do Gabriel com outros teammates que ele teve nesse Não. papo informal que ele tá tendo com você lá no Não. avião, ou não? Meio que... Não perguntei muito em detalhe. Perguntei, e aí, o que você achou do Gabriel? Ele falou, é um piloto novo, tudo, tem que aprender muita coisa, mas velocidade ele tem de sobra, isso não falta. E eu acho que isso é bom, porque o Gabriel já mostrou a maturidade dele, né? A frieza, a calma dele na Fórmula 3, Fórmula 2. E isso geralmente é um ponto assim que é difícil ter a cabeça calma. E ele parece ter isso. Velocidade, muitos pilotos têm, mas a cabeça tá bem posicionada no holofote, que às vezes é o difícil, e ele parece ser muito calmo. Então, vamos ver agora nas corridas. Ele tem 2 anos aí para provar, né? Na verdade, a corrida dele vai ser contra o Hülkenberg no final do dia, porque a equipe não é tão competitiva. Então, enfim, vamos ver. Acho que é cedo para falar alguma coisa, mas ele tem um bom cara para comparar. E o bom também é que o Hulk tá no final da carreira dele, tá no último contrato dele, entendeu? Eu acho difícil ele renovar mais um contrato de 2, 3 anos, assim. A não ser que ele performe muito bem, né? Mas quantos anos? Ele tá com 38, 37, pelo menos. Ele é só um pouco mais novo que eu. Bem mais novo que você. Mas deve ter no mínimo ri, 37. 37. 37, Ele é de 87, 19 de agosto. Então, então ele tá assim, no finalzinho os tinte dele. O bom pro Hulk é que ele vai ser comparado com um piloto novo, mas se esse piloto novo, que é o Gabriel, andar um pouco na frente dele, pode saber que vai ser a hora que o Hulk vai pendurar a chuteira. E o Gabriel seguir em frente, né? E é bacana isso porque teve uma declaração do Helmut Marko dizendo que, tipo, ele considera o Bortoleto meio que um piloto B, que é um cara que no final do dia entrega o carro até o final, mas que não tem tanta velocidade. Não é um cara tão veloz, mas é um cara que, tipo, faz o trabalho bem feito, mas que não é um cara que tá enchendo os olhos, por exemplo, do Helmut Marko. A gente sabe que comanda ali também. É difícil falar. Assim, o histórico que a gente tá olhando é Fórmula 2. É difícil comparar, porque você fazer um segundo de Fórmula 2 é uma experiência que faz muita diferença. Se o Gabriel fizesse o segundo de Fórmula 2, a gente não sabe, mas pode ser que ele faça mais poles, com
né? Uhum. Com muito mais tranquilidade e facilidade. Que é o que o Adjar. O Adjar tinha muita velocidade, só que ele estava no segundo ano dele. Então ele já conhecia mais as pistas, já conhecia mais o carro, conhecia mais o pneu. Então isso é uma vantagem na Fórmula 2 que faz uma certa diferença. Já conhecia mais a dinâmica do final de semana e você não inteiro. tem... Então você chega numa pista, você não tem muito sabe que treino. só vai andar bem naqueles primeiros 5 minutos. Que depois a pista vai esquentando, não vai virar mais, enfim. Então eu acho que de velocidade eu não dá pra julgar o Gabriel pelo que ele já fez na Fórmula 2 e Fórmula 3. Ele é rápido, agora se ele é aquele rápido Max ou rápido Rosberg, por exemplo, a gente vai saber ao longo do ano aí, comparado com o Hulk. O Hulk é uma boa comparação porque a gente sabe que ele é rápido, só que ele tá no final da carreira dele. Então, o objetivo do Gabriel é aprender com ele e acredito que nas pistas que o Gabriel conheça bem, especialmente 2026, o ano que vem, que ele ande de igual para melhor e aí segue a carreira dele, se Deus quiser. Boa. Estaremos na torcida bem pro Gabriel Bortoleto. Agora, a gente tá vai. curioso para saber o bafafá do seu melhor amigo Flávio Briatore. Conta pra gente, Alpine, Durham, Colapinto, vai, conta pra gente. Não, ele não tem nenhum segredo, todo mundo já sabe que são 5 corridas que o coitado vai fazer, Mas você acha 6 corridas. E daí? O que estavam falando? Você acha que vão dar estica nele? Mano, não dá pra botar 3 carros no grid, né? Tem o que fazer. Mas já é meio que o bafafá é meio que Já é meio certo. falado, assim. Não, isso aí é claro, não tem. A gente sabe quem o cara é, um patrocínio do Mercado Livre, o último post que a Alpine fez, uma puta, desculpa a palavra, mas assim, uma mega sacanagem você fazer isso com um piloto jovem que vai começar a sua temporada Correndo em casa. e você faz um post, né, do Briatore, o Bulldog recebendo o CEO da Renault, eles só falam de Colapinto. Tipo assim, pô, é muita sacanagem fazer um negócio desse pra cabeça do Durham, que tem 5 corridas pra provar alguma coisa, 5, 6 corridas pra tentar fazer alguma coisa, e mesmo que ele faça alguma coisa boa, eles vão querer arrancar ele. Exato. Porque ele deve ter uma cláusula no contrato com o Mercado Livre, óbvio que eles devem ter feito isso, beleza. É um contrato de sei lá quantos milhões, se o Colapinto andar. Entendeu? Se o Colapinto não andar esse ano, vocês vão estar lá no carro, mas não precisa. Com certeza que vai ter uma pegadinha dessa, porque não tem como você levar o Mercado Livre com uma grana dessa pra uma equipe dessa, sem ter o seu Colapinto lá. Exato. Eles não iam patrocinar a equipe pro Colapinto ser o piloto de teste. Não iam fazer isso. Então, pra mim tá muito óbvio e claro, já tá ferrando com a cabeça do coitado do Durham. E o Flávio vai ferrar com a cabeça dele porque ele quer ter certeza que o Durham não vai fazer nada pra poder colocar o Colapinto lá e aí pro Flávio tentar achar que o Colapinto vai ser o próximo, né, estrela. Sabe o que eu acho impressionante? Eu tô voltando alguns meses atrás, o jantar que a gente foi, que tava o Gasly e o Durham. Daí o Durham puxa isso daqui pro lado e pergunta pra ele, e o Flávio, como é que... Quem perguntou? O Durham? Durham. O Durham perguntou? Não. Nossa, eu lembro disso como se fosse ontem. E teve, saiu semana passada o Drive to Survive, né? E tem os episódios lá. O Briatore, pequeno spoiler aqui, também não vi, foi a Cal que me contou. No pódio no Brasil, na chegada no Brasil, o Briatore vira pro Gasly, pô, achei que você era um merda, mas não, você é bom, até legal. Tipo... esse é o comentário básico dele. O Gasly andando, você acha que foi real aquela performance dele? Você vê a Alpine um pouco melhor do que eles estavam no passado? Ou você acha que eles vão cair naquele bolão do meio? Vai ser o bolão do meio. Não vai disputar com o bolão da frente. Mas você não acha que ele estava um pouquinho à frente dos outros? Mas aí, de novo, se estiver muito leve, faz uma volta só, né? Lembrar que não tinha nada de track limits durante esses treinos, né? Track limits não contava, e Bahrein é uma pista que tem muito track limits. Então, pro cara dar uma roubadinha, né? Abusar da pista aqui e ali, um décimo, não sei. Na hora que você junta tudo, ganha uns 2, 3 décimos. Exato, então, não sei, mas eles podem talvez até ter um carro que vira uma volta só, entendeu? Mas você sabe como é que é, o carro de corrida tem aquele carro que vira uma volta só, mas destrói o pneu durante a prova, entendeu? E são aquelas equipes lá em cima que tem o melhor
consumo de pneu, motor, isso, aquilo, estratégia. Eu não acredito que seria muito querer demais a Alpine tá batendo na porta. Alguma corrida ou outra, sim, né? Mercedes ou Ferrari errar uma estratégia, ou alguma coisa não estiver tão bem, vai estar ali, mas na média não tem jeito. Aquelas 4 equipes que já estavam ano passado vão continuar ali na frente e o resto vai ser o pelotão no meio. Alpine, Williams, quem mais? Alpine, A Aston. Williams e Aston. Acho que a briga ali... E a Racing Bulls. acho que ali a briga vão ter nesses 3, 4. Você falou da Williams. A Williams, o Sainz ficou com o melhor era isso que eu tempo, ia mas nem sempre o melhor tempo quer dizer alguma coisa, mas o pessoal tá vendo uma Williams um pouco mais sólida do que os últimos anos. Eles E vão... desse ano vamos falar real, tipo, com 2 pilotos. Sim, 2 pilotos melhores. Isso vai ser ótimo para Williams. Não sei o tanto... Mas eu acho que essas diferenças grandes, a gente vê de uma equipe andando ali entre sexto, sétimo no campeonato para andar em quarto, isso vai acontecer numa virada de regulamento. Eu não acredito que eles possam... Porque, né, vamos lembrar, do ano passado que terminou o ano para esse ano, não mudou nada, né? Virou o ano, mas o regulamento, os carros são iguais. É um update, é como se fosse uma etapa após Abu Dhabi, mas com com um gap grande, entendeu? Não mudou nada. Muitas partes do carro são iguais, entendeu? Tipo assim, lá na Red Bull eles estavam testando peças do ano passado, com algumas peças novas, né, de aerodinâmicas, para ver se melhorou, não melhorou. As respostas não são muito claras. Então, assim, não vai mudar muito do ano passado, né? A McLaren estava bem na frente o ano passado. Durante o inverno eles melhoraram mais um pouquinho, parece, mais do que os outros. Mas não vai mudar muito do fim do ano passado. Então, a gente não vai ver um salto de alguém. A gente vai ver salto, talvez, de resultados de equipe pelos pilotos. Então, a Williams eu acredito que eles vão ter um resultado melhor, porque vão ter 2 pilotos um pouco mais constantes. A Alpine, infelizmente, na primeira metade do ano, com Durham, vão sofrer um pouquinho, depois entra o Colapinto para se adaptar com o carro, ficou um tempo parado e tudo mais. Então a Alpine, por exemplo, por mais que o Gasly esteja marcando pontos, eles não vão ter a temporada boa. Talvez tenha um carro ok, mas em termos de construtores, eu acho que eles vão sofrer por ter um rookie, depois botar um outro piloto jovem de novo, então só vão ter um piloto no fim marcando pontos, né? Boa. Lawson. Não performou muito no início. Eles, assim, não foi nada demais inicial, assim. É cedo para falar de novo também. O Max fez algum comentário? Não demais, mas assim, não mostrou nada de novo, né? Vamos lembrar uma coisa. Muita gente fica falando, muita gente perguntou a comparação dele com o Pérez. Pérez, Lawson, qualquer um desses pilotos, Ricciardo, eles têm talento. Ricciardo já... Albon. Ricciardo, eu não sei se o Albon já andou na frente do Max. Não. O Albon. Andou na frente do Max? Mas andar na frente... Tá na frente do Max? Não chegou a andar. Então, mas vamos falar dos pilotos que já andaram na frente do Max, carro igual para igual. Ricciardo já andou. O Ricardo. Sim. O Pérez já ganhou a corrida na frente do Max. Sim. Fez, classificou na frente, ficou corrida na frente. Enfim, vamos usar esses dois como exemplo, tá? Pérez quase liderou um campeonato. Sim. O que mudou? Não, o Sainz na Toro Rosso, no primeiro ano lá no primeiro ano, ele dava um esquenta no Max. Sim. Tá, mas o que mudou? Vamos pegar, só usar o Ricciardo e o Pérez como exemplo. O que mudou? A cabeça. Não foi talento, não foi nada. A cabeça que não era forte o suficiente para andar naqueles 99, 100% o tempo inteiro em todas as pistas. Coisa que o Max consegue fazer, a cabeça dele tá muito mais tranquila, não tem pressão, enfim. O psicológico dele e a cabeça dele funciona melhor. Então, o que a gente vai descobrir do Lawson é que se ele tem um psicológico, uma cabeça forte para andar quando precisa performar na frente, quando tiver sob pressão, sabe? Até aquela última volta, passa a bandeirada, vai completar aquela última volta de classificação, a última chance, a pista melhorou 2, 3 décimos, será que ele vai... coisa que o Max faz, aqueles milagres de fim de classificações. Essa é a diferença que a gente vai ver somente nas corridas. Em velocidade, de novo, todos têm ali
mas o que muda mesmo desses pilotos, né, de serem um Max, um Hamilton, um Alonso, isso, aquilo, é você conseguir ter aqueles 99, 100% de performance quando precisa, na pressão, no último minuto de classificação, sabe? São esses momentos que diferenciam esses super pilotos pelos outros, né? Então, em termos de velocidade em treino, não dá pra julgar por aí. Se ouviu se por acaso a Red Bull tem um plano B pro Lawson, se por acaso ele não performar aquilo que estavam esperando dele, e ele voltar na mesma situação do Pérez, né? Daí vão começar a se questionar, Sim. né? Por que trocaram Trocaram ele Pérez, pelo Pérez? Isso vai depender- Largava o Pérez, né? E Vai você depender- ouviu A alguma temporada coisa ou ele não? termina, isso certeza. Mas vai depender muito do que acontecer, de quais pilotos da Red Bull Júnior embaixo, seja o Hadjar ou o Tsunoda, se alguém fizer alguma coisa muito interessante. Então, assim, se o Lawson não performar nada e o Hadjar, por exemplo, no meio do campeonato pra frente andar muito melhor do que o Tsunoda, é a chance deles trocarem os dois, botarem o Hadjar lá, ou pegar alguém da Fórmula 2 e botar no lugar na Toro Rosso, e aí o Lawson ir embora, e pode acontecer, mas enfim, aí a gente tá vendo muito na frente, a gente precisa, depende da performance do Lawson e também se tiver algum piloto embaixo na academia Red Bull fazendo alguma coisa muito maravilhosa. Aí, essa é a diferença, entendeu? O Pérez durou muito tempo lá por dois motivos: comercial e porque não tinha ninguém embaixo para eles colocarem. Tipo, não tinha ninguém claro. Talvez se o Colapinto tivesse terminado a temporada forte, aí eles teriam brigado para colocar ele lá. Mas como ele deu aquela caída, aquelas batidas, etc. Opa, na dúvida, vamos pegar alguém da nossa academia, Se né? o Ricardo tivesse sólido, o Ricardo estaria lá. Talvez. Com certeza. É. Com certeza absoluta, por causa da experiência dele. Só que não foi o caso. Não foi o caso. Eu tava torcendo muito pra ele. Muito. Isso aí, turma, aqui é bastidores bacanas, notícias que vieram lá do Bahrein, por isso que eu falo pra você curtir o Pelas Pistas, se inscrever no canal, compartilhar pro pessoal, porque a gente não faz dancinha, essas coisas, a gente é bem humorado de vez em quando aqui, a gente provoca, claro, o tio Cris aqui, o Nelsinho, tudo. Só a última perguntinha lá Peraí do que eu tô Bahrein. pedindo só o like no vídeo, porque é importante isso, Ah, então tá. entendeu? O programa está com você. Peça o like no vídeo. Like no vídeo. Ayo, comentou alguma coisa do carro novo? Não, eles estavam com alguns problemas lá. Ele estava bem, um pouco mais estressado do que o normal, mas eu não quis atrapalhar ele muito, mas conversei com ele uma meia horinha lá. Disse que tá, assim, olhando os tempos, fiquei um pouco preocupado por eles, mas ele não estava tão preocupado pelo tempo. Então, espero que... Uma coisa interessante que ele falou, que, aliás, foi bom você ter perguntado, que eu lembrei agora, que minha memória é meio curta, né? Aí eu tava perguntando dos patrocinadores e tal, né? Porque, enfim, eles pediram uma ajuda, talvez... Ajuda não, mas enfim, eu tive fiz um trabalho comercial para eles um pouquinho, de um patrocinador aí. E aí, olha como é interessante. Ele falou, cara, seria bom ter mais patrocinadores, tudo, mas o problema é que a gente já tá no budget cap. Tipo assim, a gente tem 350 funcionários e a gente já tá utilizando todo o dinheiro que a gente pode usar. Eu falei, tá, mas qual o problema? O problema é que a gente quer passar para 500 pessoas. Por exemplo, você pega uma Red Bull, ela tem só de equipe, oficina, carro, no orçamento do teto de gasto, eles têm mais de 600 pessoas. Se pegar motores e incluir tudo da Red Bull, são 2.000 pessoas quase. Então ele falou assim, a gente é tão ineficiente em termos, né, operacional, porque a gente compra peça da Dallara, tem o contrato com a Ferrari e tudo mais, e que é um problema que que eu tô tendo que trabalhar agora, que mesmo que eu consiga mais patrocínio em alguma coisa, eu preciso deixar a equipe mais eficiente, porque eu gasto, teoricamente, a mesma coisa que uma Mercedes, uma Red Bull, só que eu tenho metade dos funcionários dele. Não que eu pague eles muito, não pago meus caras muito, porque talvez os engenheiros e os players que entram no teto de gasto, que o piloto não entra, né? Talvez eu pague menos, porque não são caras tão seniors, os caras melhores estão nessas equipes maiores. Porém, eu gasto muito mais dinheiro
no motor, nas peças que eu faço. Então, ele tá tendo que lidar com uma coisa mais administrativa Entendi. para ele conseguir, porque eu quero poder contratar. Tipo, esse ano a gente quer contratar pelo menos mais umas 50 pessoas, ano que vem mais umas... E subir mais ou menos 50 pessoas por ano. Só que eu tô tendo que achar formas de tentar baixar o custo das coisas que a gente faz, porque a gente não é eficiente, né? Tem outras equipes que conseguem ter muito mais gente trabalhando porque eles têm uma operação muito mais eficiente que a nossa. Então, isso foi uma coisa interessante que ele falou. Por ser uma equipe satélite, uma equipe que não produz seu próprio carro, não produz seu próprio motor, seu câmbio, ele é tudo meio que, entre aspas, terceirizado, né? Então, isso é uma coisa interessante que ele até falou, cara. A gente precisa até achar uma forma, porque a única forma de ganhar corrida é você ter tudo in-house, né? Igual a Ferrari faz, igual Mercedes, Red Bull, que vai começar a fazer. Você acha que então pode ter num futuro Não, mas eu eles acho que fazerem o carro mesmo, não comprarem? Talvez quando acabar o contrato. esse deal com a Toyota, isso já vai ajudar eles muito. Sim. Porque além de patrocínio, também eles vão fornecer umas partes. Só que a Haas sempre vai ser uma equipe do pelotão do fundo, enquanto ela tiver essa operação dessa forma. Para você andar lá na frente, você tem que ter a operação toda in-house para você poder estar Se você não tivesse teto de gasto, não teria problema. Pode continuar fazendo desse jeito e contrata os melhores caras e, enfim, não tem problema. A sua operação fica mais cara, mas você consegue ter o mesmo resultado. Agora, quando você tem um teto de gasto, o orçamento é tanto, igual para todo mundo, né? O teto, agora você tem que começar a pensar em eficiência. Então, olhando os próximos 10 anos, se eles pensam em estar na Fórmula 1, né? No long term, assim, qual que é o plano? É estar sempre ali no meio e tratar o negócio como um business. Tem que dar lucro todo ano, beleza? Se a gente terminar todo ano, no mínimo entre os top 7, a gente gera lucro todo ano. É uma forma de pensar e trabalhar. Agora, se eles têm um sonho, um desejo pelo Gene Haas de querer andar entre os 4 primeiros, aí eles vão ter que começar a ter um plano de ter a sua própria fábrica de motores ou fábrica de peça de carro, né? Começar a fazer as coisas tudo in-house, que vai ser o único jeito de conseguir crescer e disputar contra uma dessas grandes, as 4 grandes de hoje. E é até legal que sobre o teto de gastos teve o reajuste ali, tipo, de inflação, tudo. Então, esse teto de gastos, ele é ajustado ano a ano, não é estanque, 150 milhões, vai ter o reajustezinho. É em real ou em dólar? No teto? Libra. Bitcoin. O da Sauber é um pouquinho maior, porque por causa da Suíça lá, tem mais impostos na Suíça, então é um pouco diferente. Aí a mão de obra lá também é mais cara. A mão de obra lá é mais cara. Ah. Então, da Sauber é um pouquinho mais caro. A da Ferrari tinha que ser mais barata, então, né? Porque a mão de obra na Itália é muito mais barata. Podia ser. Falou tudo dos testes? Tinha alguma coisa que você falou que não ia querer comentar? Eu vou lembrar no meio do caminho. Vai lembrar no meio do caminho. Beleza. Alguma outra dúvida, Cris? Alguma outra curiosidade? Não. Da minha parte foi mais ou menos tudo. Eu acho que ele, enfim... Tem coisa bacana aí. Não, ele resumiu muito bem, né? Muito bem. Os 2, 3... Né? Foram 2 dias, né? Foram 3 dias. 3 dias. 3 dias de teste. E agora já chegamos na primeira corrida. Putz, já tá na hora. Vai ser bom, hein? Vai ser legal, hein? Nossa. Austrália. Grande prova. A Austrália geralmente tem provas boas lá em Albert Park. Sim, não, né? Eu acho que o carro tá de novo, né? Aquela questão do carro grande, pista meio apertada. Mas tem o DRS, essas coisas pra ajudar, mas acho que 26 vai ficar interessante lá, né? Aliás, sobre 26, oficialmente a Cadillac já tá com a entrada garantida para 26. Foi anunciado essa semana. Foi anunciado essa semana. Semana passada, final da semana. Foi final da semana passada. Sexta-feira, né? Quinta ou sexta-feira. E daí estão vendo quem vão arrastar para lá. Os rumores estão indicando cada vez mais que vai ser o Herta, como o piloto americano. Só que daí já falaram que só vai ter o piloto americano se ele realmente se provar que ele é capaz de poder acelerar o carro de Fórmula 1 no nível altíssimo. Agora vamos ver. Eu acho que um monte do Herta aí para lá vai depender da temporada dele. Eu acho que não da temporada, porque vai ser muito tarde. Porque se esperar até o final da temporada, já vai ser final de agosto, começo de setembro. É óbvio que a situação dele pro ano que vem já vai estar resolvida. Mas eu acho que o deadline do Herta vai ser Indianápolis, que vai ser final de maio. Se por acaso ele ganhar Indianápolis, tá. Eu vejo sim
uma possibilidade maior dele ir para lá, mas também ao mesmo tempo eu vejo uma possibilidade muito grande dele continuar na Indy, até mesmo para tentar ganhar Indianápolis pela segunda vez, pela terceira vez, enfim, continuar mais alguns anos aqui na Indy. Ele comentou, não, meu foco é todo na Indy. Mas eu achei legal uma publicação da Fórmula 1, logo quando anunciaram a confirmação da Cadillac, eles colocaram aqui, temos 2 assentos abertos para 2026. Aí eles colocaram alguns pilotos, tem lá, alguém a mais, mas tem Ricardo, Bottas, Tsunoda, o Joe, Pérez, Herta e Palou. A própria Fórmula 1 colocando no Instagram dela, o Palou. Eu acho que vai depender um pouquinho da situação financeira. Se eles sabem que o início vai ser muito difícil, ter um piloto AAA ou ter um piloto Zhou Guanyu que tá levando 30 milhões e o Pérez mais 30 milhões, honestamente, começaria o ano, né? Eu não sei qual a situação financeira deles. Se eles tiverem esse cheque em branco, faz o que quiser e tomam bem, beleza, vamos começar com os pilotos, tentar pegar os melhores. Agora, se tá começando, não tem todo o patrocínio do teto de gasto ainda, isso, aquilo, vamos, primeiro ano, só pra gente se orientar um pouco de como vai ser isso, aquilo, eu não vejo. Aí eu vejo uma possibilidade pros pilotos que têm um patrocínio por trás, né, que é a questão do mexicano e do chinês, porque pelo menos eles... 1/3 do orçamento é pago pelos pilotos, né? 1/4 do orçamento seria pago por eles. Você sabe o que eu adoro da Fórmula 1 hoje em dia? É que é sempre aquele planejamento de 5 anos para frente. Eu acho que todo mundo que trabalha lá dentro tá tentando livrar o dele, né? Então, não, vamos andar daqui 5 anos, vamos performar daqui 3 anos, vamos... Bicho, é uma corrida de carro. É óbvio que é muito mais complexo você performar logo de cara do que comparado com a década de 70, 80, que eu diria que era menos difícil do que hoje em dia. Porém, você só escuta eles falando, daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui sei lá quantos anos, a hora que mudar, entrar na nova era, no novo regulamento, no novo isso, novo aquilo. E a possibilidade de repente, acertar o carro e a Cadillac performar de cara. Tudo bem, não era na década de 70, mas também não era recentemente, foi o caso da Brown. A Brown, ela acertou uma fórmula perfeita. Ela acertou uma fórmula perfeita e ela foi campeã do mundo, fim de papo. Foi simples, simples. Numa situação onde eles pegaram a saída de uma equipe, né? Não sabia nem se existia. Sim. Correram praticamente o ano inteiro sem patrocínio nenhum e acertaram, ganharam o Campeonato do Mundo. Será que isso não poderia acontecer de novo? Já pensou? Veremos em 2026. Rapidinho aqui, o último assunto de Fórmula 1, antes da gente passar para a Indy. Aliás, vai ter novidade na Indy daqui a pouquinho, em nosso bloco de Indy. Aguardem. Tivemos, na semana passada, acabou ficando meio ofuscado, a Fórmula 1 postou a lista dos 20 melhores pilotos dos 75 anos de Fórmula 1. E muita gente boa ficou de fora da lista. Muitos multicampeões ficaram fora da lista. Vou falar a primeira lista e depois falar uma galera que ficou fora. A lista, sem ordem de primeiro, segundo, terceiro, 20, tem Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alan Prost, Juan Manuel Fangio, Jack Stewart, Sebastian Vettel, Nick Lauda, Alberto Ascari, Fernando Alonso, Graham Hill, Mario Andretti, Jim Clark, Jack Brabham, Gilles Villeneuve, John Surtees, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen e Stirling Moss. Essa é a lista dos 20 melhores de acordo com a Fórmula 1 dos 75 anos. Dos 75 anos de Fórmula 1, 34 pilotos foram campeões mundiais. Alguns estão na lista. Fora da lista, nós temos o Giuseppe Farina, que foi o primeiro campeão, o Michael Hatworth, 58, aí tem Phil Hill, Danny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Alan Jones, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Keko e Nico Rosberg, Damon Hill, Jenson Button, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve e Jody Scheckter. Listas são sempre polêmicas. Mas o que chamou atenção foram, multicampeões que na minha visão ficaram fora. Eu acho que isso chamou muita atenção. Emerson, o Nelson, Piquet
e o Mika Häkkinen ficaram fora, são os multicampeões, assim, tipo, 2, 3 títulos fora da lista. Alguns não campeões dentro, no caso do Moss e do Villeneuve, ou do Gilles. Listas são sempre polêmicas. O que vocês acharam da Fórmula 1? Eu acho que o Vettel tá lá por 2 motivos. Ele ganhou 4 campeonatos, tudo bem, mas socialmente ele tá muito ali ainda ligado, isso, aquilo. Eles não iam deixar ele de fora. Isso é uma coisa mais política, né? Mas, por exemplo, você acha que faz mais sentido, sei lá, vou pegar um aqui, um Kimi Raikkonen tá na lista do que um Vettel? Entre Kimi Raikkonen e Vettel, é uma comparação difícil, assim. O Vettel... Lembrando que os dois estão na lista, mas assim, tipo... Ah, tá. Os dois estão, mas assim, é que você começou, você citou um exemplo do Vettel dentro, aí eu falei assim, pô, Uhum. faz mais sentido pra você, então, tipo, um Kimi estar do que um Vettel, talvez? Não sei, é difícil comparar os dois, assim. O Kimi sempre teve muito talento, mas ele parece não ter muita vontade. Então, assim... Não sei. Acho que o Vettel, pelos resultados, você teria que estar. Mas eu acho que... É campeão, Sim, quantas vitórias. mas eu sei que você é time Vettel, mas eu... Aliás, você tá devendo uma resposta, hein? No De final... Interlagos, lá do engenheiro. Que comentou alguma coisa do Vettel. Eu preciso lembrar O agora. pessoal lembrou outro dia nos comentários lá que você falou, depois de contar um negócio do Vettel lá e... Eu não sei. Eu acho que o final da carreira do Vettel, ele tava já... Não sei o que aconteceu. A cabeça dele, a gente Não, sabe que sim. não tava mais performando. E sempre que ele teve um companheiro melhor, Ricciardo, Leclerc. ele teve o Leclerc andando na Teve, frente na dele verdade, também. Andaram na frente dele, né? Eu não tô falando só o final da carreira. Até o Stroll bateu roda a roda com ele, né? Então, assim... Não sei. O Kimi... talvez talento puro, no melhor dia dele... não sei. É uma comparação muito difícil, né? Mas acho que o Kimi, ele saiu da Fórmula 1, voltou... Eu peguei o Kimi, assim, porque eu, sabe, Sim, se sim. pegar outro piloto que tá aqui na lista, que a gente pode questionar estar na lista ou não estar na lista. E aí, patriotismo à parte, por exemplo, eu acho um absurdo o Nelson Piquet, tricampeão mundial, não tá na lista. Aí meu pai não participa de nenhum evento deles, isso, aquilo, tá no mundinho dele, Pode curtindo a ser. vida. Então, sabe, isso é muito... Essa lista não foi feita pelos engenheiros, as pessoas que estão lá, sabe, conhecem. As pessoas são feitas por pessoas que fazem as redes sociais da Fórmula 1, né? Metade deles não deve entender nada do que aconteceu antes de 2010, provavelmente. E comparando, por exemplo, com o Mansell. O Mansell tá, eu acho que campeão mundial. Não tô falando que o Mansell é ruim. Mas o pelo amor Mansell é de Deus. inglês, tá lá, inglês. vai pra corridas. E, fala a verdade, eu acho o Mansell muito bom. Sim. O Mansell é um caso um pouco Raikkonen, Vettel. É um piloto extremamente rápido e tudo, mas talvez não estava nas equipes certas. Ele perdeu o campeonato pro meu pai, não por velocidade, por inteligência, né? Meu pai foi mais inteligente do que ele, só que o Mansell muitas horas era mais rápido que ele. Uhum. Só que meu pai foi mais inteligente que ele e entendia mais de mecânica, mexeu com a cabeça dele e tudo mais, e ganhou o campeonato em cima do Mansell, porque sabia que era o único jeito de... Ainda mais depois da batida do meu pai de Imola naquele ano, enfim. Então, mas de pura velocidade, o Mansell era muito rápido, a gente sabe disso. Sim. Christian, sua opinião sobre a lista? Começando pelo Kimi. Sim, de novo, o Kimi eu peguei, sabe, podia Tá. falar do Ascari, entendeu? Podia falar de qualquer outro nome aqui, eu peguei dois da mesma geração. Não, mas eu achei até interessante esse daí que você pegou. O Kimi, muito talento, mas de repente faltou um pouco mais de foco, meio que... tá tudo bem. Tipo, Montoya. O Vettel, ele teve uma ascensão, até ele vencer o primeiro título, na minha opinião, meteórica. Sim. Foi muito rápido. Então fez aquela passagem pela Sauber, BMW na época. Pontou na primeira prova. Pontou na primeira prova, em Indianápolis, daí, enfim, foi tudo muito rápido. Para mim, grande talento, na minha opinião, merece estar na lista, sem dúvida nenhuma. O dia D, onde a carreira do Vettel Alemanha 2018. terminou, foi naquele grande prêmio lá da Alemanha. Aí acabou a carreira dele aí,
Eu acho que se ele tivesse terminado aquela corrida, a história dele teria sido diferente e eu acho que ele teria tido ótimas chances de ser campeão do mundo de Ferrari naquele ano, inclusive. Eu não sei se ele se abalou psicologicamente, o que aconteceu, mas para mim acabou. O Vettel terminou de correr de Fórmula 1 na Alemanha de Ferrari. Quanto ao resto, Nelson, eu acho que por tudo que ele fez dentro da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, eu colocaria o Nelson no lugar do Kimi, sem dúvida nenhuma. Até se você for comparar a velocidade pura, que é impossível você conseguir comparar, que são duas épocas completamente diferentes, mas você pode falar que o Kimi, na hora que ele estava no dia, tudo, ele tem velocidade de sobra, extremamente rápido, mas o Nelson, querendo ou não, ele foi 3 vezes campeão do mundo de Fórmula 1, né? E você não é 3 vezes campeão do mundo de Fórmula 1 a troco de nada. Daí eu vejo aqui, cara, pior que eu tô olhando pra quem não tá vendo no vídeo, eu tô olhando pra lista aqui e fiquei olhando. É difícil você tirar alguém da lista, porque realmente são caras muito bons. O meu corte seriam campeonatos mundiais. Eu acho que isso tem a ver, mas também a constância que o piloto teve na Fórmula 1. Então, ele conseguiu um aproveitamento maior do que, de repente, outros. Vamos no caso do Emerson. O Emerson começou no final de 70. Isso. Ele, se você pegar 71... Não, absurdo. Não, desculpa, 72, 3, 4 e 5... Ele foi visto, já não foi? Eu não lembro como é que... Eu acho que se bobear ele já foi visto. Tá, mas sim, tipo, em 4 anos seguidos, foi sensacional. Ou ele ganhou, ou ele terminou em segundo no campeonato. Então, como é que você não vai colocar um piloto como esse dentro da lista em 4 anos seguidos? Sendo que ele começou na Fórmula 1 no final de 70, já ganhou a primeira corrida dele logo na sequência. Se você perguntar para mim, ele é o piloto mais rápido que já apareceu na Fórmula 1? Não, não é. Uhum. Só que o que sempre me chamou a atenção do Emerson, ele sempre fazia o mínimo necessário para estar na situação que ele ia conseguir otimizar aquela situação toda para benefício dele. E muito esperto, muito inteligente. A mesma situação, de repente, lá do Nelson. Uhum. O Júnior acabou de comentar, assim, que, o Mansell talvez tenha sido mais rápido que ele, só que o pai dele foi mais inteligente que ele, por isso que ele conseguiu levantar um dos títulos. Perguntar pro pessoal em casa quem que eles tirariam da lista, quem que eles colocariam na lista. Eu ia fazer um comentário aqui, mas vai ser tão cancelado que eu tenho até medo de fazer aqui. Manda pau. Cara, é pesado. Vai. Mas eu acho, por exemplo, o Gilles Villeneuve é muito superestimado. Muito superestimado. Você sabe que outro dia eu tava assistindo umas corridas lá os das três saí antigas. correndo, mas tipo... Não. O Jacques também. Não, mas tudo bem, o Jacques não tô nem considerando aqui na discussão o Jacques, mas tipo, o Gilles, baita talento e tudo mais, tipo... Eu acho que era a promessa. Eu acho que o fato... por um motivo ou outro, seja por motivos técnicos, ou ele, ou enfim, não vem ao caso. Uhum. Ele não conseguiu entregar aquilo que ele tinha prometido. E também, de novo, a gente vai entrar numa discussão até próximo do Ayrton Senna, tipo assim, o cara morreu jovem, no auge, na pista, então também acho que isso dá uma... Assim, lógico que os resultados também poderiam ser, mas não sei se o Villeneuve teria sido campeão anos pra frente. Talvez em 82 era a grande chance dele. Ou vai ver, ele só teria vencido um título e não teria feito mais nada depois. Ele não teria tido a constância de outros grandes pilotos que... Mas no meio do caminho tiveram constâncias muito grandes. Vou falar outra coisa pesada aqui também, né? A qualidade desses pilotos da década de 60, 70, 80 é também se manter vivo. Sim. Né? Você tinha os pilotos arrojados tomando riscos que faleceram, como esse, por exemplo. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia não tem como se machucar. Você pode tomar o risco que você quiser. Muito mais... é zero. É muito pequena a chance de se machucar. Tem que ser um azar muito grande numa curva, tipo o Grosjean, um ângulo assim que... Então, assim, né, a qualidade daqueles pilotos daquela época também, uma delas é se manter vivo. É ser rápido, saber onde arriscar e se manter vivo.
Hoje em dia não existe mais essa qualidade. Isso é uma coisa que ninguém se fala mais, né? Pode tomar o risco que quiser, bate na curva que pode dividir a curva na velocidade. Vamos pegar o exemplo da batida do Hamilton e do Max em Silverstone, quando se bateram. Se fosse aquilo na década de 80, poderia ter matado um piloto ali. A própria em Monza também, a hora que os dois saem do box em 21, que o pneu bate no... Sim. O pneu do Max bate no halo lá. Não ia ter halo na época. Então, eu acho que essa qualidade, as pessoas, a geração de hoje não entende muito que naquela época a qualidade de você ser muito rápido não era sempre uma qualidade. Porque você tomar risco que você bater e morrer, beleza, você é considerado um piloto muito rápido e faleceu num carro, mas naquela época você tinha que se manter vivo, você tinha que saber o limite do carro, isso, aquilo. Para você ganhar 3 campeonatos, 4 campeonatos, um laudo da vida, o laudo ganhou 3 ou 4? 3, né? Mas saiu, voltou, ganhou mais um quando voltou. Você tinha que saber o seu risco de vida que você estava tomando, entendeu? Para você ganhar 3, ele teve que manter vivo. Quantos acidentes ele não teve? Quantas horas ele não teve que tirar o pé numa hora perigosa, alguma coisa? Então, ele abriu mão de um título, entre aspas, por isso, em 76. No Japão, Então, assim, são qualidades que naquela época as pessoas esquecem, às vezes, um pouquinho, né? Que os pilotos, não necessariamente... muitas pessoas me criticam por isso, mas o Mansell em 87 era mais rápido que meu pai. Eu acho que parte disso era pelo acidente que meu pai tinha tido na Tamburello, também em Imola, na mesma data, 1º de maio, na mesma curva do Ayrton, só que ele bateu de ré e meu pai ficou desorientado. Meu pai perdeu muito a cabeça, já não funcionava depois daquilo lá, não funcionava mais igual, não funcionava a mesma coisa. Então, só que assim, são riscos que, né, quantos 1000 quilômetros de teste meu pai já não tinha feito no início dos anos 80, desenvolvendo o BMW e tudo mais. Só que você não podia ser um piloto que andava sempre no limite das coisas por 2 motivos. Um, que os carros não aguentavam, e 2, porque era muito perigoso. Então, né, imagina se meu pai tivesse tido uma batida em 82 e tivesse sido machucado, nunca mais andasse. Ou morrido, ou tivesse, sei lá, machucado uma perna, um braço, perdido um braço, enfim, não sei. Ele teria sido um piloto campeão mundial uma vez só e, sabe, a história teria sido diferente. Mas não teria mudado as qualidades que ele teve. Sim. Então ele teve que se manter vivo para poder ter corrido até esse tempo inteiro. Então, assim, voltando à história do Gilles Villeneuve, né, esses pilotos que, nessa época, que morreram em acidentes de carro, eles também arriscavam muito mais, e coisas que naquela época você tinha que tomar muito cuidado, né? Então, por isso que eu falo, na década do Emerson, do meu pai, as qualidades dos pilotos eram outras de hoje em dia, né? Às vezes alguma das porradas que a gente já viu, alguns pilotos recentes nessa nova geração dos últimos 20 anos, se eles tivessem tido essa porrada na década de 80, 70, não estariam mais correndo. Então, mudaram muito, as qualidades dos pilotos mudaram muito de lá pra cá, entendeu? Agora é aquele piloto perfeito que vira uma volta atrás da outra e, sabe, naquela época você tava andando com 1000 e tantos cavalos atrás de você, com câmbio na mão, trocando, enfim, é totalmente diferente. Então... Não, mesmo porque eu acho que você abordou um ponto muito interessante. As qualidades de hoje eram diferentes das qualidades de um piloto da época da década de 70, 80. Também porque o preparo deles era completamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia você tem muito mais, eu diria que instrumentos para você se preparar muito mais, eu acho que de uma maneira mais metódica hoje em dia do que eles se preparavam na década de 70, 80. De novo, eu comentei, eu comecei a comentar do Emerson, mas eu tinha até esquecido. Como é que você não vai colocar ele na lista? Porque além das 4 situações de primeiro e segundo que ele teve na Fórmula 1... Ele desbravou saindo da América do Sul, vindo para a Europa, sozinho. E teve uma equipe. Tudo bem, mas isso daí a gente coloca pro lado que é uma situação um pouco... Empreendedor.
um pouco diferentes, a gente só tá analisando Piloto. ele como piloto. E daí, quando ele saiu da quando ele saiu da Fórmula 1, a gente pode dizer que ele não saiu na situação melhor possível, ele não saiu por cima da Fórmula 1. Daí ele foi para os Estados Unidos, venceu o título da Indy e venceu Indianápolis, que alguns dizem que é a corrida Com mais quase importante. 50 anos. Não, duas vezes. vezes. Então, você não vai colocar um piloto desse na lista? Tudo bem, a gente só estava fazendo uma análise de Fórmula 1, mas você também tem que fazer uma análise, eu diria que global, e deixar de colocar ele na lista para colocar o Kimi no lugar dele, eu não sei, eu pelo menos nada contra nenhum dos dois, mas eu não enxergo com esses olhos. Tá aí. Então, quero saber a sua opinião sobre a lista. Belo ponto. Não tinha parado pra pensar em muitas coisas que você falou ali, tá vendo? Ouçam o Nelsinho também, muitas vezes. Fala muitas coisas boas, eu gosto. São boas análises. O pessoal fica assim, o cara tá deitado na cadeira, não sei o quê, mas ele fala umas coisas boas, você tem que ouvir mais ele. Parar de ver o lado só estético. Falamos de brasileiros e falamos de Indy rapidamente aqui, que a Cal já tá me apressando, já percebi. Quando a Cal fica de pé, que a gente tá atrasado, você já percebeu aqui, né? Brasileiros pelo mundo, tivemos o Gabriel Gomes, campeão da Fórmula 4 Inter Series, falamos no começo do ano das vitórias dele, ele foi campeão. E destacar também o Igor Fraga, que foi quinto lugar na segunda prova da abertura da Super Fórmula do Japão. Super Fórmula, que é um carro muito rápido, muito rápido. O Igor Fraga tem uma história muito bacana. O Igor Fraga, que veio de origem dos simuladores, também do Gran Turismo, venceu um torneio, chegou a correr de Fórmula 3. Ele tem uma história muito forte no Japão, ali ele é radicado no Japão, vai correr daquele Super GT também, e chegou em quinto lugar na prova 2 da Super Fórmula em Suzuka. Indy, tivemos a Indy no domingo de carnaval, Turma da Velocidade, transmissão irretocável da ESPN, com o Christian nos comentários, o Vitor Martins, estava eu também ali, mas o foco todo, claro, no tio Cris, brincando aqui. Christian, começar a análise da corrida, aliás, uma novidade para você aqui no Pelas Pistas, exatamente, a gente vai mostrar alguns lances da Fórmula Indy para vocês aqui. O pessoal pergunta, por que vocês não colocam algumas imagens do que vocês estão falando? Por questões de direitos a gente não pode colocar, mas ainda a gente conseguiu, então a gente vai colocar para vocês algumas imagens, começando com a largada da prova. Você ligado com a gente em todo o Brasil, esfregue suas mãos, bandeira verde, começo de prova, começo de Fórmula Indy 2025, McLaughlin largando muito bem, já dá para ver Dixon buscando ali o espaço, mergulha também ali Christian Lundgaard, uma das novidades da McLaren, Lundgaard quase o toca ali com o carro da Meyer Shank, tem gente se espalhando no pelotão do meio, de olho na curva 3, que é essa curva para a esquerda, passando o McLaughlin, Herta, já grudou, Herta gruda, tem gente rodando e batendo. Gente rodando e batendo, Nolan Segal. Acabou rodando o Nolan Segal. Você vê o Will Power da Penske também acaba rodando. Sobrou também para o Lou Foster, que é esse carro que está atrás no grid. Primeira volta, primeira bandeira amarela. De novo, Christian, na curva 3. Um acidente envolvendo vários pilotos. Pois é, Thiago, de novo na curva 3. Primeira coisa que está passando pela cabeça do Power é os pontos que eu estou perdendo aqui. Você pode ter certeza disso daí. Segal, eu tenho certeza que não, mas o Power, ainda mais que ele sabe que ele está na contagem regressiva, né? Ele tem menos anos ainda para participar da Indy do que tudo aquilo que ele já fez historicamente, né? Enfim, um grande vencedor, aí a gente está acompanhando Tony Kanaan, que é óbvio que não deve estar muito feliz. Vamos ver o que aconteceu. Olha aí, ó, o Nolan rodou ou tomou um toque, né? Pode ser. De repente ele tomou um toque, atrás era mas o rodou Power de uma mesmo, maneira viu, bem Christian? agressiva e daí o Power simplesmente não tinha para onde ir, né? Vamos ver aqui por esse outro ângulo. Será? Ó, você vê ali os três ali que acabaram se envolvendo no acidente. O Lou Foster, que é o 45, o Power da Penske, que é o 12, e o Segal, que é o meia dúzia na McLaren. Vamos ver agora na câmera on-board. Vamos ver agora a câmera do Will Power. Essa câmera vai ajudar a gente a entender um pouco mais o acidente. Olha ali, um 4 lado a lado. Largada agressiva do Rossi.
Então tá aí, Cris, tivemos a largada, de novo ali a confusão, na mesma curva que nós tivemos na curva 3, a curva do ano passado, logo de cara, a primeira imagem da Indy já foi o choque ali envolvendo o Nolan Sigan, o Will Power e o Lew Foster. Voltando à largada da prova em si, a curva 1 e 2 até que foi bem tranquilo. Tranquilo. Eu tava deu um esperando susto, isso. Eu tava esperando que ia ter alguma bagunça nas primeiras duas curvas. A hora que chegou na terceira curva, para mim aquilo foi um clássico. Várias pessoas podem dizer, óbvio que foi culpa do Power. Eu não acho que foi culpa do Power, eu acho que foi um incidente de corrida aquilo lá, porque claramente teve aquele efeito dominó. Aquela curva ela é rápida e apertada ao mesmo tempo, todo mundo de pneu frio na primeira volta, alguém teve que levantar, tirar um pouco o pé, daí o carro de trás freou, no momento que o carro diretamente atrás freou, daí começou aquele efeito dominó, ou em inglês chain reaction, e a hora que chegou no Power, ele viu aquela traseira do Seagull crescer bem rápido, também, a gente tem que lembrar, o aeroscreen, em cima do aeroscreen, você tem uma limitação de visibilidade. Tá. Então, você não consegue enxergar para frente. É mais difícil você conseguir enxergar 2, 3 carros para frente. E a traseira do carro do Seagull estava praticamente no bico do Power. A hora que o Seagull freou, já estava em cima da hora. É óbvio que o Power tentou ainda, é claro, se safar dessa situação, mas não conseguiu. Inclusive, a gente tinha comentado na classificação no dia anterior que eu não gostaria de estar largando em 18º, 12º, que foi justamente aonde aconteceu aquele bolo todo, que foi o Power estava lá no meio, New Garden estava lá no meio, que conseguiu escapar pelo lado de dentro da pista, e acabou com a corrida do Seagull, do Power e do Straight também. E do Foster, só que estava um pouquinho mais atrás, ele acabou batendo. Boa, essas reações são sempre complicadas. Seguindo com alguns lances da prova, tivemos talvez o lance mais importante da corrida, o pit stop na volta 73. Vamos ver agora, para Scott Dixon, seu último pit, McLaughlin vai parar depois. Dixon volta, deu uma engasopada de olho também no Palou. Tá longe o Palou, cadê? Vamos ver, olha só, Palou na frente, hein? Palou vai voltar na frente do Dixon. Alex Palou de pneu quente na frente de Scott Dixon. Deu certo o undercut do carro 10 em cima do carro 9. Também bom frisar, na Indy não tem essa de jogo de equipe não. Por isso os patrocinadores diferentes, por isso as pinturas diferentes. O seu companheiro de equipe, mais do que nunca, é o seu principal adversário. Porra, nunca pensei em imaginar que o Dixon ia tomar tipo uma invertida em estratégia. O Dixon comentou depois da corrida que ele tava sem rádio. Isso eu ouvi isso também. Então, surreal. Foi uma corrida muito difícil para ele. Em alguns momentos, ele tinha que meio que adivinhar se ele parava naquela volta ou na outra. Lembrando todo mundo que fora a bandeira amarela que a gente teve logo no começo da corrida... Foi a única. Foi a única. Coisa que não é normal em 100 pits, né? Então tivemos uma corrida com bandeira verde a prova inteira. Por isso acabou sendo mais difícil para o Dixon. Acredite se quiser, com todas as visitas que Scott Dixon já fez em 100 pits, ele nunca ganhou naquela pista. E esta corrida, pelo menos eu achei, ele estava muito competitivo. E eu acho que se o Palou não passasse ele saindo do box naquele momento, eu acho que ele teria toda a chance do mundo de poder vencer essa corrida, porque eu acredito que ele estando na frente do Palou, andando no ar limpo, ele tinha ritmo pelo menos igual ao Palou, talvez um pouquinho mais rápido, e conseguiria ganhar a prova. Tá aí, estaremos de olho no que pode fazer Scott Dixon. Só que tem uma coisa na Indy que chama muita atenção, também quero saber a sua opinião em casa, que é o seguinte: na Fórmula Indy, a bandeira azul, ela não é tipo, sai da frente que o líder tá passando. É um aviso que o líder está chegando. E isso quase complicou a vida do Palou, como a gente pode ver nessa imagem agora. Essa briga histórica, Ganassi, Penske pela vitória. Tenta achar um vácuo. Ora, nunca esteve mais perto o Palou em relação ao Ray Robb. Ele vai para o mergulho, faz a ultrapassagem, Palou para cima do retardatário. Pode ter sido a manobra da vitória de Alex Palou, Vitor Martins. Exato, porque agora
embora olha lá, Ó, abriu. escancarou a porta pro New Garden. Demorou 15 voltas na frente do pobre do Palou e agora vai abrindo para todo mundo, vendo que a sua tarefa não foi cumprida. Os três vão brigar pela vitória, Thiago. Que era mais ou menos aquilo que você tinha comentado, Thiago. Se ele conseguisse segurar o Palou e saísse uma bandeira amarela, ele tá no jogo de novo. Você vê, a gente viu exatamente o ponto em que o Palou conseguiu a ultrapassagem, foram acho que umas 7 voltas que ele ficou atrás. Juntou todo Juntou mundo. todo mundo, ali deu pra ver o Dixon chegando, o New Garden chegando, o Dixon chegando. O que você acha, Nelson, disso daí, do que tem nos Estados Unidos? Que a bandeira azul é um... Tipo, ó, é um alerta, o cara tá aí. Eu acho que se o Palou tivesse perdido a corrida por isso, a gente não tá julgando porque não aconteceu. Uhum. Mas se acontecesse, é complicado. Agora, se é o formato dos Estados Unidos, é o formato e poderia acontecer com qualquer um, né? Lógico, na visão da cultura de automobilismo brasileiro, europeu, né? Isso é errado. Mas se é igual para todo mundo lá, e essa é a regra, e sempre foi assim, beleza. Mas que todo mundo aceite isso. Todo mundo aceitou e tá todo mundo de acordo que devem tá. Lógico que o Palou, aquela hora, devia estar puto porque passou perto de perder a corrida por causa de um retardatário. Mas isso tem que ser uma coisa combinada. Eu tenho certeza, se todo mundo, outros pilotos falar, não, a gente não quer que seja assim, quer que seja no outro jogo, formato europeu, por exemplo, eu acho que eles poderiam pensar em mudar. Mas sempre foi assim, os pilotos sempre souberam que é assim. Então, fazer o quê? Não tem o que reclamar. Já sabiam que é assim, sempre foi assim. Não tem muito o que dizer. Lógico que eu ficaria frustrado. Mas olhando pelo lado, talvez, daquele cara ou comercialmente, se você cria um pouco mais de... Você tá jogando um pouco de lenha na fogueira, né? E você comentou uma coisa engraçada. O Palou reclamou, falou assim, eu sei que é a regra do jogo, mas isso não é legal. Só que acho que há 2 anos atrás, o Palou quase conseguiu ganhar a prova. Porque alguém tava segurando o líder. Sim. E acho que era o Ericsson, se não me engano, o líder. E se grudou e chegou e quase ganhou. Então, pode acontecer com qualquer um isso aí. Então, eu não vou dizer que é certo e errado. Se sempre foi assim e estão mantendo sempre a regra do jogo, então beleza. Pode acontecer com qualquer um. Ele podia estar em segundo, chegando no primeiro, porque tem um cara segurando ele, né? E daí foi claro, a hora que o Palou conseguiu passar pelo Stingray, daí ele tirou o pé para todo mundo depois. Então o Dixon, New Garden e Dixon, já estavam Não, mas ele facilitou para eles. Mas o problema é o primeiro. O problema é você ficar uma volta atrás do primeiro. Depois você perdeu a posição pro primeiro. Porque se sair uma bandeira amarela, tá fora da corrida, já era. E no final, Palou chegou ali a sua primeira vitória em St. Pete e começou o ano de 2025 vencendo. Palou muito perto da vitória, sofreu com retardatários, teve a desilusão do quali, classificou-se apenas em 8º, mas soube fazer a estratégia certa, soube fazer o trabalho junto com essa equipe na hora certa. Passou na pista o Scott Dixon, que vem agora pro mergulho. Dixon passa, New Garden Dixon é segundo. Vamos ter dobradinha da Ganassi em St. Pete. Segundo lugar para Dixon, só que ele, o rei da Indy, vem de novo, campeão no ano passado, primeiro vencedor do ano, Alex Palou, vence em St. Pete. Vence Alex Palou. Dixon em segundo na dobradinha da Ganassi, New Garden em terceiro, com McLaughlin em quarto e Kirkwood confirmado na 5ª colocação. E deu pra ver também na imagem ali, Christian, que New Garden quase não chega nem no pódio ali. O Big Mac tava grudado nele depois, no final. Quase não chega no pódio, acabou terminando em terceiro, o Big Mac em quarto. Pontinhos muito importantes para os 2 carros da Penske, né? Ainda mais os 2 pilotos que definitivamente entraram para brigar pelo título até o final do ano. E Palou foi brilhante de novo. Agora, voltando à nossa discussãozinha, Fórmula 1, Indy, piloto norte-americano, hoje, se tivesse que tomar a decisão hoje, Palou ou Herta na Cadillac? Hoje? Palou. Palou? Você? Também. Eu também. Também? Também.
Ele Unânime. colou de novo. 3 votos, Paulo. Quero saber você em casa aí. Se vocês gostaram desse formato também aqui, com as imagens da Indy, a gente quer saber. Se vocês curtirem, coloquem aqui nos comentários. Para quem tá ouvindo pelo áudio, deu para ouvir a nossa narração ali sobre os lances da Fórmula Indy, que volta dia 23 no Thermal Club. E agora para valer no Thermal Club. Pra né? valer, que Pra ano valer. passado não foi. O Foi ano Só um esquisito ano teste, passado, né? lembra? É. Aquela prova do ano passado foi esquisita, né? Que aí tinha que ter o combustível, por não sei o quê. Mas eu espero que eles aprenderam, conseguiram extrair tudo que eles fizeram de bom e vão esquecer o que eles fizeram Eu acho que vai de ser uma ruim. corrida normal, assim, tipo, corrida Exatamente, normal. Todo mundo exatamente. largando, os Isso. 27, isso daí. Boa. Que vai ser bem diferente daquilo que foi o ano passado. Até tô curioso pra ver a estrutura de box, tudo, porque não Parecia tinha. que o ano passado era um shootout constante, né? É. Era tudo curtinho, né? O que Sem que você ser consegue eliminado. ver, sei lá, o que que era, que 5, era- 10 voltas, Acho que eram 10 voltas. no máximo, É. né? Daí todo mundo acaba colocando todas as suas forças e energias na primeira curva, acaba É. dando mais besteira na primeira curva, mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse ano. Dia 23, domingo, dia 22, a sessão classificatória. E dia 23, domingo, a corrida no Thermal Club. Turma, para encerrar o programa, momento da nossa vergonha. 2025 começou bolão. Poli, Lando. Já, sim? Quer mandar pra... Mas já falei. Tá bom. Poli, Lando, Piastri, Peraí, calma lá. Poli, Lando. E a corrida Piastri, Lando, Max. Lando. Piastri e Lando Max. OP, Lando Norris e Max. O Eu, que é o nosso novo membro aqui, fala um número de 4 a 20. 17. Então, posição aleatória é o 17º. Pensa no aleatório enquanto o Cris fala os deles aqui. Vai, Cris. Pódio. Polipódio. Acho que seria o meu aqui também. Puta, pior que o meu é muito parecido também. Aqui, viu? Só vou trocar uns. Eu vou de Piastri, Poli. Tá? Eu vou de Max, Lando. Você tá escondendo por quê? Deu pra não ver o meu. Pô, vale pontos aqui. Vocês não sabem o desdobramento do programa quando acabou do Eu não recebi bolão o da troféu semana de campeão ainda do ano passado, né? Então, tá vendo? Por isso. Max, Lando, Leclerc. Boa. Eu vou de Lando Napoli, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell em terceiro. E o 17º pra mim é o Ocon. Ocon. Esteban Ocon. 17º pra mim é o Durhan. Jack Durham. Eu vou de Nico Hülkenberg. 17º. Então aí, pessoal, podem colocar também os comentários. Sexta-feira no nosso Instagram, no @pelaspistas360, vai ter ali a arte também para você poder comentar também. Tem conteúdo sempre exclusivos no Instagram. Semana que vem, então, a gente volta para falar da abertura, 1 da manhã, a corrida, no sábado para domingo. Manda Certo? mensagem para ele ver se ele vai estar acordado Opa. no domingo. Ele não vai estar acordado. Eu vou. Eu vou assistir a corrida, não se preocupe. Sóbrio. Porque daí eu consigo fazer as análises corretas. Sempre, olha só. Por um Eu achei mundo que as com luzes mais... apagavam mais cedo no asilo. Por uma... Lights Out e o Eagle Green, né? Eu já falo o narrador da Fórmula 1 lá. Beleza, turma. Então, até semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. É isso, turma. Obrigado pela companhia e até semana que vem com Pelas Pistas.